E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre saúde do idoso, tudo baseado nas discussões da educação permanente. A gente teve um caso da Dona Maria, do seu Francisco e da Joana, que é filha desses dois. Só relembrando aqui alguns pontos que servirão de plano de fundo para a nossa discussão. O caso citava uma mulher, a Dona Francisca, 80 anos, que estava decaindo do seu estado de memória. Ela repetia algumas informações várias vezes. O seu Raimundo, ele era ativo até pouco tempo, mas de um ano para cá deixou de fazer a sua horta, deixou de praticar algumas atividades e, pelo que há a descrição no caso, um estado depressivo está se instalando. A Joana, que é filha dos dois, resolveu levar para assistência médica com esse objetivo de assistência. Também tem um filho que é taxista. Houve uma descrição de um evento que, ao chegar em casa, haja vista que ele trabalha nas noites, ao chegar em casa pela manhã, ele não foi reconhecido, né? E aí, esse ponto também é um elemento importante que motivou a que levasse esses idosos para assistência médica. Então, para discutir como é a assistência médica ao idoso no contexto da atenção primária, podemos utilizar esse plano de fundo do caso clínico ou outros pontos que vocês tragam agora aqui no ao vivo para a gente discutir sobre isso aqui na atenção primária. Para quem está acompanhando no YouTube e não é da cidade de Fortaleza, vai servir também, mas o principal público aqui é nossos amigos e amigas que fazem a pós-graduação em atenção primária pela Escola de Saúde Pública. Leonel, a nossa convidada de hoje, primeiro eu peço a gentileza de que se apresente. E aí, Leonel, obrigado por participar. Boa noite, Daniel, boa noite a todos, é um prazer voltar a essa sala. Eu sou médico de família, sou servidor público do município de Fortaleza, numa unidade de saúde, Roberto Bruno, na Regional 4. Estamos aqui, né, na qualidade de supervisor dessa pós-graduação e fazendo aqui esse trabalho, tentando aqui dialogar um pouco sobre a nossa experiência, né, ao longo desses vários anos. Eu já tenho 15 anos de atenção primária como servidor de Fortaleza e a gente viu algumas evoluções, alguns nós, né, que ainda precisam ser desatados, mas a gente está aqui para tentar desmistificar, dizer como é que acontece e tentar fazer um paralelo, né, do que seria o ideal e a nossa realidade. Beleza. Leonel, tem algumas perguntas genéricas aqui para estimular o debate. Depois a gente vai afunilando e ressalto a todos que participam que coloquem aqui na área de bate-papo algum questionamento, alguma consideração, ou mesmo que abram apenas o microfone mais a câmera para participar com a gente. Então, Leonel, como é a tua pressão assistencial hoje para os idosos, assistência aos idosos? A gente vê no nosso contexto atual que ainda tem aquela formatação de dividir em programas, né, hipertenso, diabético, saúde mental, mas a gente vê que, de modo geral, o idoso ele tem mais de uma comorbidade e é extremamente justo a gente estar pensando em ter horários para atender esse público e as várias demandas, uma vez que são pessoas que têm mais de uma comorbidade e eles precisam ser vistos como um todo, né? Certo. E quando eles chegam até a unidade, eles chegam... Tem algumas demandas frequentes que eu quero saber sobre a abordagem, porque assim, são várias as abordagens possíveis, né? Nós vimos, durante o caso, algumas ferramentas, mas na minha experiência, eles vão com um tempo mais restrito, em virtude da maior parte das unidades já terem aquele direcionamento ali para o turno, um volume de pacientes, e há uma certa restrição de tempo para uma abordagem mais ampliada. Então, eu gostaria de saber como é o seu cotidiano na assistência ali no 1 a 1 do idoso, o que é que usualmente é feito e essas demandas que chegam, você sempre fica ali naquelas queixas principais ou como é que você encaixa essas outras abordagens? Existe no contexto da atenção primária algo que a gente conhece como demora permitida, né? Às vezes a gente tem, de fato, uma pressão assistencial. Essa pressão assistencial faz com que
a gente se direcione à queixa principal e nem sempre a gente tem a condição de fazer esta anamnese, essa abordagem mais completa, numa primeira consulta. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com esse modelo, mas assim, que eu tentei me adaptar a ele, de modo que você, em consultas subsequentes, você tenta ampliar, né, o seu conhecimento, a anamnese, e ver outros aspectos, né? Geralmente existem essas consultas de retorno, onde você pede algum exame complementar e o paciente retorna, e a gente tenta conversar, dialogar. Às vezes há alterações no exame que a gente não esperava, mas a gente também não vive só de diagnosticar através de exames, né? A gente sabe que a anamnese e o exame físico são muito mais importantes e devem ser muito levados em conta em relação a exames complementares, como o próprio nome está dizendo, né? E de forma específica, e já linkando aí com o caso, é frequente ter idosos com queixas relacionadas à perda de memória no seu Sim, contexto? sim, é frequente e, assim, é uma coisa insidiosa, né? Às vezes a gente tem que entender o contexto daquela pessoa em seu meio e, ao mesmo tempo, conhecer o perfil de cada paciente. Tem paciente que não admite essas coisas, né? E, às vezes, você precisa de um familiar, algum parente que possa dar essa informação a mais. Outras vezes, não. Outras vezes, a gente pega como assim, olha, tô perdendo a memória, às vezes eu vou fazer uma coisa na cozinha e não lembro o que é que eu estava fazendo. E, assim, é muito importante você ter acesso logo nos primeiros momentos, como esses, né, do que você deixar a coisa evoluir a ponto de já ter uma qualidade de vida, já ter um avanço muito mais significativo e eu não tenha como abordar, como a gente pode abordar logo de início. Nós sempre gostamos de atender aos pacientes e proporcionar um diagnóstico precoce, mas para uma redução da qualidade cognitiva, especificamente aqui das capacidades relacionadas à memória, ao meu ver, nós profissionais da saúde precisamos ter uma maior sensibilidade quanto a isso, porque eu vou afirmar aqui e você vai dizer se concorda. Uma certa negligência quando há queixa de memória. E aí nós já pensamos, não, isso é apenas a falta de atenção. E não realizamos uma abordagem mais profunda. Quando vamos abordar, são estados mais degradados de memória. Então, assim, o que você poderia deixar de recomendação, se você concordar com essa verdade, né? De que nessas queixas indiferenciadas e ainda bem singelas, que são as queixas iniciais, que possamos agir com a necessidade do momento para não negligenciar algumas situações. E até essa é uma provocação para quem está acompanhando no ao vivo também. Vocês concordam com essa afirmação? Vocês acham que, de vez em quando, nós podemos cometer esse deslize de negligenciar uma queixa de alteração da memória, porém ela está ainda branda e a gente perdeu um momento de ouro para um bom segmento? Daniel, eu não só concordo, como eu gostaria de acrescentar que eu acho que a gente deve desenvolver um protocolo específico para levar em conta determinadas faixas etárias, determinadas queixas, e a partir daí, e dentro de um protocolo, você aplicar testes para chegar a um diagnóstico mais precoce. Se você for esperar ter toda aquela sintomatologia, ter todo aquele quadro bem característico, o teste não vai mais valer de nada, né? E anos vão ser perdidos de tratamento e de qualidade de vida. Pronto, eu até coloquei aqui no bate-papo, né? Às vezes nós negligenciamos queixas relacionadas à alteração de memória. Então, quem se sentir à vontade a responder, eu já leio aqui os comentários ou pode falar aqui também. Porque esse é o ponto-chave da aplicação dos questionários, né? Então, se nós temos a possibilidade de aplicar o mini exame de estado mental, nós temos pelo menos parâmetros para, no momento que não tinha nenhuma queixa relacionada à memória, ou tinha uma queixa superficial, singela, simples ainda, meses depois, quando houver uma necessidade patente de uma avaliação mais profunda quanto a essa queixa, você ter parâmetro, no caso aqui, uma pontuação. Então, para
operacionalizar a aplicação de testes como mini exame de estado mental. Como que você faz? Porque precisa uma certa logística. Então, eu vou imaginar aqui um contexto, uma realidade que é assim. Você tem um volume de pacientes a serem atendidos em um turno, numa manhã, numa tarde. Eles já têm suas queixas, têm algumas comorbidades, como você citou, diabéticos, hipertensos, com mais frequência. Você tem o tempo para prestar assistência quanto a isso e ainda consegue aplicar o Mini-Mental, por exemplo, e se consegue, como é que eles se inserem no seu contexto e qual a logística? Você tem uma Xerox dele aí, você tem no seu computador, como é que é feito o PDF, né? registro para que possa ser revisto várias vezes? Eu tenho um PDF, no momento oportuno eu posso imprimir, né? Que foi a melhor forma que eu encontrei com relação ao impresso. É ter o PDF na tela do computador e você imprimir a qualquer momento. Nem evita várias situações que são situações, acho que não vale a pena falar aqui. Mas com relação à logística, eu estou com alguns alunos, e alguns alunos, assim, a gente faz um atendimento em mais de uma sala, e ao atender em mais de uma sala, a gente tem a condição de deixar aquele aluno mais à vontade para fazer um teste e a gente poder depois acompanhar. E dessa forma, o que é que eu faço? Eu atendo alguns outros pacientes que não precisam e tento me agarrar naquele paciente que realmente precisa, deixando o aluno mais à vontade para fazer esses testes, né, sob supervisão. Uma outra coisa importante é que antes mesmo de ter essa experiência, eu tenho um turno semanal, que é um turno de consultas de pré-natal, que é um tempo que é dedicado com um intervalo de consultas bem maiores. E essas consultas, elas têm um baixo número de marcação, mas tem todo um turno dedicado a isso, né? Um turno de 6 horas, com 12 atendimentos, que é uma dimensão razoável. E, assim, fora pré-natal, apenas eu agendo para mim mesmo pacientes nessa agenda. E é nessa agenda, que para mim funciona na quarta de manhã, que eu agendo pacientes especiais que precisam de uma avaliação mais ampla. O NAC, mas ele não tem acesso a essa agenda, é uma agenda restrita, e eu posso, no momento que eu recebo um paciente na DESP, que tem um intervalo muito pequeno, uma dinâmica diferente de 15 minutos, eu posso agendar o paciente para mim mesmo, e dificilmente eu não tenho vaga para a mesma semana. Hoje, por exemplo, eu tenho vaga para quarta-feira de manhã para fazer esse tipo de atendimento, né? Isso aí é algo que é importante você discutir com o gestor, que as necessidades, as suas demandas, e mostrar também efetivamente que aquele horário está sendo preenchido e está sendo preenchido com qualidade. Porque, assim, se por um lado você precisa de uma agenda com esses desdobramentos, por outro lado, você também mostrar ao gestor uma agenda ociosa onde não foi aproveitada, eu acredito que também não é bom, né? A gente tem pessoas que estão nos supervisionando, e quando a gente faz o correto, eu acredito que dá certo. Quando a gente tenta fazer alguma coisa para enganar, enrolar, eu acredito que não dá certo, e a gente tem que ter ética, né, e empatia, né, com o nosso serviço e nosso trabalho. E o bom é que dentro desses mecanismos que você tem na sua equipe, né, que é a estratégia, são vários tópicos necessários para quem atua na atenção primária. Você citou a demora permitida, então você já tem a gestão sobre a sua agenda, a fim de que coloque esse paciente de uma forma mais rápida para ser revisto e não aguarde uma consulta lá naquele dia específico, né? E que ainda possa amplificar a abordagem, né? Dividido, digamos assim, uma consulta em 2 momentos. Uma demanda da atenção primária, o paciente com várias queixas. Alguns têm uma certa dificuldade para assistência. Quando chegam até a assistência, tem muitas queixas. Então, você precisa, de fato, em alguns momentos, fazer uma divisão ali dos atendimentos. Então, no seu caso, você tem, que fica como ideia, né? Ou pelo menos verificação junto à gestão da unidade, de que você tenha um momento que apenas você tem a possibilidade de colocar pacientes naquele momento. Então, eu acho que é um momento que você aplica lá o teste, como é o contexto aqui, é um momento que você avalia uma prescrição que fez, né? Se está tendo o seu efeito terapêutico,
um antibiótico, uma avaliação ali 24, 72 horas depois e outras coisas mais. Uma orientação para uma insulina do paciente, quando a enfermagem não faz também, vai depender da organização, ou mesmo aqui o paciente traga com certa agilidade um exame complementar para ser avaliado melhor. Mas dentro desse contexto aí da condição neurológica do paciente, então, ok, você tem um momento da aplicação do mini exame de estado mental, bora dar mais alguns passos. Imagina que você teve esse paciente com patente alteração do estado mental e agora você vai iniciar uma investigação para verificar se existe uma causa clara ou, quem sabe, até reversível do fato. Então, eu gostaria de saber quais os exames complementares que você tem à disposição com maior facilidade e aqueles que têm maior dificuldade e as vias que você, devido à experiência que tem na rede, pode indicar aqui para a gente. A coordenação do cuidado é muito importante, a gente tem que conhecer realmente a rede e os outros pontos da assistência, né, as linhas de cuidado que são desenvolvidas no município. Com relação aos exames, a gente tem sempre que ver questões como distúrbios metabólicos, né? Você pode ter um paciente que tenha alterações eletrolíticas, tem uma alteração principalmente do íon sódio, né, que é um íon que, quando está alterado, a gente tem rebaixamento de consciência. Existe uma maior facilidade para os exames laboratoriais e dificuldade para exames de imagem, né? Principalmente tomografia, ressonância, que são exames que a gente vê que existe um gargalo bem maior para a gente ter acesso. As alterações geralmente são alterações esperadas, né? No caso da tomografia, da ressonância, de modo geral, a gente vê a diminuição das circunvoluções, a gente vê aumento do espaço, aumento desse espaço, a diminuição dessas circunvoluções, diminuição da massa branca, né? da substância branca, que são alterações que podem levar a crer em diagnósticos, mas tem diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter. O sódio, a própria diabetes, algumas doenças infecto-contagiosas, as doenças sexualmente transmissíveis. É muito difícil, mas a sífilis é uma doença que está aí, né, de modo epidêmico, e a gente pode ter uma sífilis terciária num paciente idoso, por que não? Tudo isso deve ser pensado, deve ser pesquisado e descartado, porque é importante ter um diagnóstico diferencial com outras doenças que levam ao rebaixamento do nível de consciência ou então que podem causar algum grau de confusão. Uhum. Antes da gente entrar aqui, né, a gente conversou, eu fiz algumas anotações para fazer um destaque agora no momento, né? Então, exemplos de situações que alteram o estado cognitivo, condição de memória, depressão, delírio, hipovitaminoses, infecções, como citada, o hipotiroidismo, as lesões estruturais, também citadas aqui. Então, esse rastreio bioquímico, hormonal e de imagem é importante. Morfológico. E sorológico, né? Também. Sorológico. Quando o paciente precisa do exame de imagem, Leonel, a solicitação do sistema ali, como que faz, e sobre o tempo de recepção? Você tem os últimos que você solicitou, por exemplo, recebeu em quanto tempo ou não recebeu até hoje? Olha, veja só, o que a gente vê é que há famílias que a condição social, econômica, faz todo um diferencial. Embora não sejam pacientes do SUS, alguns pacientes eles lançam mão de pagar alguns exames por conta própria, e isso aí avança muito o diagnóstico. A maioria dos pacientes com exames de imagem que eu vejo, que eu avalio, são exames feitos de forma paga, na rede complementar. Exames realizados de imagem, né, pelo sistema, pelo próprio SUS, a gente tem um grande gargalo, uma grande dificuldade. Em geral, esses pacientes passam muito tempo em filas de espera, e quando realizam esses exames, às vezes, assim, a gente perde muito tempo, né? Perde aí 6 meses, 2 anos, e, assim, quando o paciente pode e ter essa condição, ter esse acesso, é muito melhor, né? Infelizmente, existe esse gargalo e existe essa diferenciação entre quem tem um pouco mais de recurso ou não, né, para poder realizar um exame como esse.
Antes de entrar aqui na atenção secundária, encaminhamentos, acesso a outros profissionais da rede secundária, eu gostaria de saber também, a gente conversar um pouquinho sobre a abordagem de algo que é frequente na atenção primária, em todos os contextos, que influencia a qualidade da memória, que é a abordagem sobre alterações do sono. Então, tem até um caso que é bem emblemático para mim, Leonel, que um paciente fez cirurgia de catarata e aí é frequente utilizar óculos escuro, né? Após a cirurgia, sai lá com óculos escuro, aí faz de um olho, depois faz de outro. E depois da cirurgia de catarata, ele relatava que estava com uma visão melhor, mas ele pegou o costume de ficar usando óculos escuro no ambiente de casa. E isso desencadeou alguns problemas. Conversando na anamnese, lá no exame clínico, ficou claro que esse simples fato de não se expor ao processo de luz e escuridão, né? Luz do processo de dia para a noite, proporcionou uma alteração da qualidade do sono dele e outras coisas mais relacionadas à memória. E a gente fez essa modificação, que é a higiene do sono, que você citou agora, e houve uma parada da progressão das queixas relacionadas à memória, né? Ele estava dormindo pouco, por usar óculos escuros à noite, e com isso houve a possibilidade de melhorar, porque era causa reversível, higiene do sono. Existe... Pois não. Não, mas é isso. Sobre a abordagem a alterações da qualidade do sono para você. O que é que você vê com frequência? Quais as abordagens frequentes? Antes eu gostaria de falar só mais um exemplo, que é comum, né? Durante longos internamentos, a pessoa quando vai, por exemplo, para uma terapia intensiva ou então outro ambiente, que a qualidade do sono dela fica alterada porque você fica lá 100% em um ambiente com iluminação artificial, você perde essa ideia, né, dessa temporalidade entre o dia e a noite, e isso aí também causa situações parecidas como essa que você falou. Com relação à higiene do sono, essa era essa a pergunta, né? A gente tem uma série de situações onde a pessoa, às vezes, troca o dia pela noite, ou então costuma não ter uma atividade durante o dia, e quando é à noite, não tem como dormir do mesmo jeito que uma pessoa que procurou se ocupar. É por isso que eu acho importante que a pessoa, durante o dia, façam algumas atividades e não fiquem lá aquela pessoa sedentária, aquela pessoa... vou mais além, né? Além de sedentária, aquela pessoa que realmente vive num leito 24 horas, né? Eu acho que os grupos de idosos, que nós temos um grupo lá na nossa comunidade, são grupos importantes, a presença de outros profissionais de saúde, como educador físico, terapeuta ocupacional, e à noite a gente tentar ter toda essa higiene do sono, desligar-se das telas 1 hora antes de dormir, procurar dentro do quarto não ter estas telas, e isso faz toda a diferença, né? Até porque, por exemplo, um casal que ele convive, que ele dorme no mesmo lugar, às vezes um atrapalha a qualidade do sono do outro, né? E nem todo mundo é igual. Você pode ter uma facilidade, o outro não, e a gente tem que procurar trazer para esse ambiente um ambiente mais tranquilo e que possa ter um sono mais reparador. E uma pegadinha que me pegava bastante no início é que, ao abordar questões relacionadas a quantas horas está dormindo, se está dormindo um sono reparador, né? É frequente dizer, não, eu não durmo nada durante a noite e durante o dia também não, porque a gente logo pensa, não, tá dormindo durante o dia e na noite não está dormindo. Mas o paciente não tem essa consciência de que tira pequenos cochilos ao longo do dia, por estar direto lá na cama, não tem outras atividades e compromete demais o sono. Aí quando você vem descobrir é porque foi com um filho para consulta. Então acho que fica também essa recomendação de, durante a abordagem aos idosos, ter informantes chaves, né? São os cuidadores, que são usualmente os filhos, às vezes netos também, quando não dão mais estresse para os avós, né? Que era para cuidar, né? Mas é uma abordagem que merece ser falada também, que é ambiente de violência nos bairros, em toda a cidade, né? O ambiente de violência que proporciona uma alteração do estado mental, e a gente segue também, então, para uma síndrome depressiva que pode estar correlacionada. E quando você falou aí, existe muito esse conflito de gerações,
quando as pessoas vivem com outras pessoas da família, que as pessoas não procuram o seu próprio ambiente, né? Você tem um filho, aí o filho se casa, não sai de casa, não constitui o seu próprio lar. Aí tem filhos dos filhos, né, que são netos, e aí tem aquele choque, aqueles conflitos de geração que geram muito estresse aos idosos. O idoso, ele tem, assim, sequencialmente, o normal que é a síndrome do ninho vazio. É você ter aquele ambiente mais repouso, mais sossegado, entre geralmente um idoso e uma idosa, mas aí existem situações que geram esse tipo de circunstância, onde tem um filho, que o filho fica dentro do lar e tem toda a sua família, e aí causa essas situações que causam estresse e vai refletir também na qualidade do sono. Estava escrevendo aqui, Leonel, falando do ninho vazio, eu acho que dá para a gente escrever algo sobre a síndrome do ninho cheio, porque É cheio demais. É o que acontece. Era comum, né? É comum em países desenvolvidos, você vê isso em filmes. Quando os pais ficam idosos, eles estão em casas maiores, têm seus carros, viajam com frequência, e quando os filhos precisam de algum apoio financeiro, eles recorrem aos pais. Às vezes, eles ajudam. Aqui há um ciclo de não conseguir sair daquele estado socioeconômico, um ajudando o outro e nenhum conseguindo evoluir. Aí todo mundo permanece no mesmo domicílio, né, com quantidade restrita de cômodos. O nível de estresse pelo volume de pessoas no ambiente pode fazer com que haja conflitos familiares e uma bola de neve acontece, chegando a alterações mentais, né, impacto sobre a saúde mental. E aí os pais, num momento de precisariam ter um maior nível de descanso, aumentam a sua demanda por cuidado. Então, vai cuidar mais uma vez de mais um ciclo de vida, né? Que são os bebês, os recém-nascidos, bebês, crianças, até adolescência e adulto jovem também tem esses contextos aí nas nossas unidades de atendimento. E essa abordagem ampliada precisa ser sempre lembrada, porque de outra forma, as queixas chegam, nós abordamos até certo ponto, mas a gente sabe que é um contexto bem maior que nós não conseguimos influenciar. Então, onde a equipe se insere na abordagem ao idoso, na atenção primária aqui, Leonel? Eu estou falando de equipe de enfermagem, até mesmo os agentes comunitários. O agente, começando pelo agente comunitário, é importantíssimo, porque o agente é aquela pessoa que faz a ligação entre a equipe, né, o restante da equipe e a comunidade. E ele, muitas vezes, por ser da própria comunidade, ele conhece e tem informações importantíssimas e relevantes sobre o paciente, porque pode haver algum contexto familiar que algumas situações tendam a ser floridas, simbolizadas, de uma forma que não condiz com a realidade, né? E, primeiro, a gente tem esse olhar. Segundo, a oportunidade de saber se as condutas que a gente está passando, se realmente elas são seguidas, né? Se existe todo uma adesão, né, a esse contexto. E a gente tem a figura da enfermagem, né, da enfermeira, do enfermeiro, como uma figura muito importante dentro do nosso contexto, que são pessoas articuladoras da comunidade, com outros profissionais de saúde, nos ajudam bastante, e é muito bom quando você tem uma equipe que flui, né? A gente não pode carregar o peso de resolver tudo sozinho, até porque a gente não vai conseguir resolver. Muitas vezes essas informações, elas são trazidas numa consulta de enfermagem. Foi muito boa a sua colocação, Daniel, porque a gente tem algo que é pouco utilizado na atenção primária e que é um recurso de grande valia, que é a interconsulta, que é justamente quando você tem um profissional que faz uma anamnese maior, mais ampla, tem até mais tempo que você, e você tem tempo de depois pegar aquela consulta, ler aquele contexto e dar um parecer de acordo com a nossa graduação e dar um seguimento aproveitando todo aquele contexto. E é também importante para o paciente não estar repetindo várias vezes a mesma informação. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso, trabalhar a questão da interconsulta e sermos mais próximos e mais atuantes enquanto equipe, não
e não assim individualmente, né? Lá na sua unidade são várias equipes? Só temos 4 equipes. Existe reuniões, tanto de equipe quanto de várias equipes? Reunião de várias equipes é uma coisa que não é programada, assim, não é uma coisa habitual. Mas eu tenho um horário que toda a quarta, de 13 às 14 horas, eu me reúno com a minha equipe. Uhum. E, assim, é um Não, porque evento. justamente garante isso, né? De se comunicar e fazer algumas considerações que ali no dia a dia talvez não fique. Trocar Aí ideia. são momentos muito importantes de planejamento, momentos de conhecimento, momentos que na quarta pela manhã, por exemplo, eu tenho a agenda das gestantes, muitas delas não comparecem, aí já começa a primeira atividade da reunião, porque a gestante não compareceu, entendeu? E alguns programas especiais, como tuberculose, hanseníase, que a gente termina conhecendo o paciente pelo próprio nome, por ser uma quantidade menor, a gente tem como fazer essa busca ativa. E, assim, no caso dos pacientes acamados, que é outra categoria que geralmente tem um predomínio de idosos, a gente tem como nominalmente estar falando de cada um, e são momentos como esse que ajudam a gente a trabalhar em equipe e, assim, não deixarmos sermos vencidos pela demanda. Muito pelo contrário, a gente fazer uma busca ativa para fazer com que essas pessoas tenham assim uma assistência diferenciada e a partir dessa assistência diferenciada, tendo acesso às medicações, tendo esse controle mais devido, a gente tende a diminuir essa pressão por atendimento no posto. A gente faz isso enquanto equipe. Eu tenho uma boa relação com os colegas, principalmente os colegas mais antigos, porque às vezes o colega passa tão pouco tempo que a gente nem tem tempo de depositar essa credibilidade, de ter essa aproximação, que é um grande problema da atenção primária, né? Essa falta dessa longitudinalidade. Somos 4 equipes, temos 2 servidores e temos 2 vagas rotativas. Às vezes eu conheço a minha colega lá, tenho muito respeito e admiração por ela, nós estamos há 6 anos juntos, mas os outros colegas das outras equipes, tem um colega que iniciou agora em maio, nós ainda estamos nos conhecendo enquanto pessoas, enquanto profissionais, e eu tenho certeza que quando as equipes mudam menos, o trabalho flui melhor. E foi um tópico do seu mestrado, né? Você Exatamente, eu avaliou. fiz um trabalho sobre os modos de contratação, né, que fugindo um pouco daqui do tema, mas a gente vê, né, que existem diversos modos, esse modo aí da especialidade, que é um modo que passa apenas um ano e, infelizmente, não estimula a fixação do profissional na rede. Beleza. Não, mas eu acho que tem tudo a ver mesmo, porque a abordagem neurológica, saúde mental, precisa de tempo, né? E isso é importante citar, né? Porque talvez algumas pessoas aqui pegam alguns pacientes no meio do caminho, talvez não encontraram os registros adequados, não tem um parâmetro anterior de aplicação de mini exame de estado mental, e fica com a abordagem, pelo menos essa inicial, com maior nível de dificuldade. Não tem informantes na consulta, não conhece bem o pessoal da área, os filhos e outras pessoas, e aí, de certo modo, dificulta a abordagem. Eu tenho até um depoimento para falar sobre isso, porque tem aqueles pacientes que eu converso há mais tempo, que quando o paciente entra na porta, eu já digo, e aí, seu fulano, como é que está? A gente já senta, já converso, já olho para ele, você já observa se a pessoa, o que é que está diferente, o que é que está acontecendo. Você já tem essa condição de ver a evolução das pessoas no dia a dia, né? Há 5, 6 anos, há algumas mudanças que você consegue perceber. São mudanças que quem chega com 2 meses não consegue, né? Agora vamos para aquele outro tópico lá que eu já havia mencionado, que é sobre quando houver necessidade para atenção secundária, como é que esse serviço é acessado e qual a facilidade ou dificuldade para acessá-los. Falando de terapia ocupacional, sei que é difícil já, psicólogo, neuro ou mesmo psiquiatra. Realmente a gente tem uma dificuldade, né? Existe o CAPS infantil, mas não existe o CAPS de idoso, né? Seria muito bom que o CAPS tivesse outras especialidades. E a gente, muitas vezes, tem que tomar as rédeas do tratamento do paciente, mesmo quando o paciente
deveria evoluir para atenção secundária. Felizmente, nós temos alguns grupos, né, atividades como um psicólogo, eu considero até uma relativa facilidade, porque nós temos os NASF, e o NASF tem o profissional, a gente consegue fazer grupos, atividades coletivas, mas, assim, especialidades como geriatria, especialidades como neurologia, são especialidades difíceis, né, de serem encaminhadas. E a gente aqui não pode falar o contrário, porque todo mundo os meninos aí que estão aí, eles estão na rede há pelo menos 6 meses e eles devem sentir na pele. E até seria bom, né, já fazer uma provocação também para eles dizerem como é essa experiência, para não ficar restrito aqui apenas a eu dizer como é a minha experiência de encaminhamentos. Então, pessoal, quem puder responder a esse questionamento, né? Ou alguém que tem alguma experiência de ter realizado um encaminhamento de um idoso, fala aqui para a gente como é que está o estado atual, se conseguiu. O encaminhamento é tão difícil que a gente esquece até de problemas pós-encaminhamento, como, por exemplo, a contrarreferência, que é outro gargalo da atenção primária. O paciente, ele nunca deixa de ser nosso, nunca deixa de ser do médico da atenção primária, e por o paciente ser nosso, a gente pede ao ENG para atenção secundária um parecer, um plano de cuidados. Eu já vi que deveria o paciente voltar com um plano de cuidados para ser instituído junto na atenção primária, né? E quando ele chegasse na atenção primária, você ter o domínio do que foi passado, do que foi prescrito, do que foi planejado para aquele paciente. Mas se a gente está com problema de fazer o encaminhamento, avalie chegar nesse ponto de chegar a esse outro problema, que é a contrarreferência e o acompanhamento em conjunto, né? Vamos ver se alguém se manifesta, se tem alguma experiência nesse quesito, para também questionar, Leonel, sobre assistência farmacológica. Quando você tem que prescrever algum fármaco que possibilita alguma abordagem, quetiapina, risperidona, essas aí. Risperidona, né? São medicamentos que a gente sabe que não tem em todas as unidades de saúde, né? Porque a gente trabalha com farmácias polo e trabalha com farmácias locais. As farmácias locais, que a grande maioria, tem apenas medicamentos que são medicamentos da lista de medicamentos da atenção primária. Mas nós temos outras farmácias, com as farmácias polo, e nós temos também alguns medicamentos, como no caso a risperidona, que há pouco tempo foi mudada para ser classificada como uma medicação de alto custo. Você, para prescrever, você tem que seguir esse protocolo. Você tem apenas alguns CIDs, né, que são colocados. Se você colocar um CID-10 diferente, a medicação fica fora do protocolo e não muito boa a pergunta. Foi tua mesmo, Daniel, eu estou lendo aqui. Realmente a gente tem esses CIDs, né, que são F, alguma coisa toda, eu posso até olhar aqui e dizer daqui a pouco. E, assim, existe um leque até melhor do que quando eu iniciei na atenção primária com relação a antidepressivos. E eu sempre gosto de chamar a atenção do citalopram, que é uma medicação excelente pelo fato de ser uma medicação muito boa para pacientes que já usam muitos medicamentos, né? Porque a interação dele com as outras medicações é menor e dá menos esse tipo de efeito. Pronto, então eu peguei aqui o dado que o Leonel citou. Então, se você quer a prescrição da risperidona, você deve colocar no laudo os seguintes CIDs: F00.0, F00.1, F20.2.3, G30.0, F20.3 e G20.0. Você pode consultar o que é especificamente para colocar o certo para o seu paciente, mas esses são os CIDs que permitem a liberação da risperidona, como o Leonel falou, beleza? Para quem... Dentro do protocolo. Certo? E é isso. Pronto. Essas anotações, deixa eu ver se eu peguei outra abordagem aqui, sobre os pacientes que têm síndrome depressivas, né? Sobre o uso da nortriptilina, fluoxetina, quais os fármacos que usualmente seus pacientes que têm esse diagnóstico conseguem acesso? O acesso a fluoxetina, a amitriptilina são medicações de fácil acesso. Só que, assim, nem sempre são as medicações mais apropriadas. A gente tem que ver, como eu citei, eu gosto muito do citalopram, que é outro medicamento que tem na rede, mas, assim, por exemplo, a amitriptilina,
se é um paciente que tem... o pessoal queixa muito de sono, né, que causa uma sonolência excessiva, e aí a gente tem que saber que não existe um melhor medicamento, que existem medicamentos que vão ser melhor adaptados a uns pacientes e outros não, e a gente tem que saber escolher o melhor medicamento caso a caso. Mas, assim, a minha experiência com esses medicamentos em termos de acessibilidade são bem acessíveis. Beleza. Um ponto aqui, né, que eu peguei sobre o caso, que o que seria mais recomendado seria o citalopram, pela menor incidência de efeitos colaterais, né? Então, menor interação medicamentosa. Que você citou. Pronto, beleza. Deixa aí também como ponto importante aqui do nosso debate. E é isso, beleza. Então é isso, Leonel. Acho que contemplamos todos os tópicos que gostaria de trazer. Então, para quem acompanhou aí, viu que nós citamos o caso como plano de fundo, debatemos um pouco sobre o exame clínico, avançamos para exames complementares e abordagens maiores aqui com a equipe, além de atenção secundária, né? Acesso a isso. É interessante, viu, Daniel, que é a segunda vez que nós estamos abordando esse tema e a gente conseguiu aqui hoje, num espaço muito menor, debater e chegar aos mesmos objetivos do que da vez anterior, né? Acho que quanto mais a gente consegue debater sobre um tema, mais a gente consegue avançar e enquanto mais a gente conversa, mais a gente sabe, mais a gente discute, mais o assunto flui, né? É importante isso. Essa formatação aqui de talk show com o Leonel é bem legal, porque a gente vai tendo as ideias, vai lembrando os casos, muitas vezes melhor do que aula, né? Estilo aula. Eu quero até, então, receber esse feedback de vocês, se o bate-papo aqui foi fluido, né? Embora não tivemos uma participação aqui da galera, dos ao vivo aqui, mas se foi fluido, se permitiu alguma entrega de pontos relevantes, que o cara tá na segunda-feira à noite aqui, precisa receber alguma coisa, né? Um insight ou outro, né? Que eu sempre coloco que aqui é como se fosse uma prova de natação de 100 metros. Cada milésimo importa. Então, se você participa do encontro de 40 minutos, 1 hora, se você tira 2, 3 informações ali que já é aplicável no seu cotidiano, já valeu a pena. Porque você já é médico, você já sabe muito. Então, é só adicionar um tijolo a mais, 2 a mais, que é o que faz o seu desenvolvimento contínuo. A cada dia, se você tem um conhecimento aqui, outro ali, você já não está numa fase de participar de uma aula e não saber de nada e de repente, tem aquele mundo de informações. Você já não está nessa fase. Você está nessa fase de colocar só um tijolinho numa palestra, num evento, num encontro como esse aqui. Então, eu procurei colocar alguns pontos, né, combinando com o Leonel, que permitisse um tijolo ou outro no seu desenvolvimento enquanto médico. Então, espero que a gente tenha conquistado isso. A Mariana, o Lucas deu esse feedback aqui para a gente. Só fazendo um comentário, a Mariana coloca, muitas vezes os pacientes e acompanhantes, ou até mesmo nós mesmos, ou outros profissionais, se frustram ou frustrados, pois colocam toda a expectativa no tratamento farmacológico. Ah, beleza, entendi. Mas todo o social, muitas vezes, é o principal para aqueles casos patológicos do paciente. Importante. Essa informação deve estar, de fato, em nossas mentes. De outra forma, a gente faz isso que a Mariana citou, né? Ficamos frustrados, né? Então, não foi por falta de intervenção, muitas vezes, intervenção médica. É porque o contexto é bem mais complexo do que podemos influenciar. O Lucas colocou... Certo. Pode falar. Não, voltando a essa questão, a gente tem que levar os princípios da andragogia, né? A andragogia é uma ciência, né, de lecionar para adultos. Adultos têm uma base anterior, adulto não sai do zero. Adulto quer uma informação que ele possa ter uma praticidade imediata no seu cotidiano. Tem esse aprendizado de modo coletivo, né, que tenha um senso prático. E é justamente o que eu acho que está sendo oportunizado aqui. Trocar experiências, relatos. E aqui eu acredito que ficou, assim, para mim, na nossa fala aqui, ficou uns 4 ou 5 pontos muito importantes do dia a dia que
Se a gente puder recapitular, fica muito bom para todo mundo. Show de bola. Então, galera, foi bom começar a semana com vocês. Vai ficar gravado aí para consultar, quem quiser. E boa semana para todo mundo. Daniel, obrigado mais uma vez. Um abraço, viu? Tudo de bom. Foi um prazer estar aqui. Tem muita gente aqui pelo nome que eu conheço, que já tive a oportunidade de estar junto, mas assim, vamos tentar participar um pouco mais, é importante. É, importante. Mas bom descanso a todos. Até mais, pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu. Um abraço, Daniel. Até mais. Tchau, tchau.